essa história desse homem que foi até Jesus buscando a cura, né, de uma possessão maligna que o filho dele tinha. E a pergunta dele foi: se tu pode, Senhor, faz alguma coisa, né? Nos acode. Ele já estava desesperado, ajuda-nos de alguma forma. E a resposta de Jesus foi: tudo é possível ao que crê. Essa é uma revelação poderosa para nós. Não há o que Jesus não possa fazer, é o que ele estava dizendo. Há aquilo que talvez eu não possa crer. Se eu posso crer em algo, Deus com certeza pode fazer. Ele tem poder para isso. Não há impossíveis para Ele. A grande questão é, muitas vezes nós não estamos conseguindo crer. Por isso não estamos experimentando todos os milagres que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. E nós aprendemos uma lição interessante aqui com o diálogo entre Jesus e esse homem. E a questão não é se Deus pode ou não fazer, mas é se eu posso crer. Deus sempre pode fazer. Deus pode todas as coisas, não há impossíveis para Deus. Claro que Ele vai fazer no tempo dele, mas Ele sempre pode. Diante dos nossos desafios, dos nossos alvos, dos nossos desejos, das nossas lutas, nós precisamos viver nesse princípio. E tudo é possível ao que crer. Que nós vamos receber da parte de Deus tudo aquilo que nós pudermos crer. Eu disse que domingo de manhã, que quando nós cremos em algo grandioso, isso honra a Deus. Quando nós achamos que Deus não pode fazer, isso é muito grande, mas isso não é possível acontecer aqui. Nós estamos, na verdade, desonrando a Deus. Nós estamos expressando uma dúvida do poder dele. Mas quando nós pedimos coisas grandes a Deus, é sinal de que nós estamos crendo no poder dele, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Amém. Mesmo que o alvo que você coloque, por exemplo, você não chegue nele, mas durante aquele tempo você orou crendo que Deus ia te dar. Se porventura não chegou, mas você honrou a Deus com a sua fé. Então a nossa fé tem que ser uma fé que honra a Deus. Não é o céu que vai pôr limite naquilo que Deus vai fazer, mas é a nossa fé muitas vezes que limita o agir de Deus. Às vezes nós entendemos errado, nós pensamos que Deus não quer fazer, né? Parece às vezes que Deus é limitado, que Deus faz até um certo nível, mas de agora em diante é muito difícil acontecer. Não, a nossa fé limita a Deus. Deus não tem limites, Ele é uma fonte inesgotável. Amém, irmãos? E quando nós buscamos Ele com fé, nós experimentamos do sobrenatural de Deus. Onde a sua fé, a nossa fé for capaz de ir, nós vamos experimentar a graça, o favor e o sobrenatural de Deus. Amém? Então Deus nos chama nesse tempo para ser uma igreja no nível de fé mais elevado. Eu sei que todo mundo aqui tem um nível de fé, mas o Senhor nos chama para um nível de fé mais elevado, porque toda vez que Deus quer fazer coisas maiores entre nós, nós vamos ter que crer num nível maior. Amém? É assim que acontece. Se você ler Hebreus 11, você vai ver uma galeria dos heróis da fé. Todos eles foram grandemente usados por Deus, marcaram o seu tempo, as suas gerações. Mas tem algo em comum com todos eles: eles tinham fé, eles andaram pela fé, eles se moveram pela fé, eles andaram crendo, eram um povo da fé. A Bíblia fala que Caleb tinha um espírito diferente. Você sabe qual que é esse espírito? Tem outras versões que não falam diferente, mas tem uma versão que eu não sei qual é, que diz que ele tinha um espírito diferente. É o espírito da fé. Enquanto todos duvidavam, ele cria. E esse espírito da fé conservou ele forte, com vigor. Quando ele tomou posse da terra, ele falou: estou como antes, há 40 anos atrás, quando eu recebi a promessa, porque a fé nos sustenta e nos alimenta. Escolha andar em fé, mesmo que às vezes as coisas não estejam mudando, você está caminhando sobre a tempestade, mas em fé nós caminhamos animados, com expectativas, fortalecidos. Porque nós podemos enfrentar as lutas, os desafios de duas maneiras: ou cabisbaixo, triste, com um espírito de derrota, ou mesmo diante do maior desafio, com um espírito de fé, crendo que Deus age por nós. E
E a igreja do Senhor é chamada para essa postura de fé. Deus é por nós, Ele está do nosso lado. Os gigantes vão cair em nome de Jesus, amém? Essa é a nossa postura. O exército estava amedrontado diante do Golias, ninguém se prontificava a lutar, mas chegou um jovem lá cheio de fé, cheio da vida de Deus, e ele desafiou o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, amém? A fé no Senhor, não é em você não, nós não podemos, mas Ele pode todas as coisas. E o interessante é que a resposta de Jesus para o homem aqui da história é uma resposta chocante. Ele falou: se você puder crer, eu faço o que você quer, que ele estava dizendo. Se você puder crer, eu vou curar o seu filho, eu vou libertar ele dessa possessão. E aí a última frase me chama muita atenção, que ele diz assim: me ajuda-me na minha falta de fé. Então, muitas vezes a nossa fé ainda não está num nível tão elevado, ou então um momento que nós não estamos conseguindo crer. A gente precisa fazer essa oração: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque quando você ouve Jesus falando, olha, tudo é possível se você crer, a responsabilidade fica, nas nossas costas. E talvez isso pode trazer um peso, mas eu não consigo, eu até quero crer, mas eu não consigo, que há certas situações que nós passamos, que a gente às vezes não consegue crer no primeiro momento. Às vezes vem a ansiedade, o medo, a tristeza, o desespero. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor te ajuda na sua falta de fé, na minha e na nossa, amém? Ele ajuda-nos, Ele nos ensina a ter fé, Ele caminha conosco a caminhada da fé e nos faz ter uma fé perseverante. Aleluia. Por que eu posso te afirmar isso? Primeiro, porque o homem falou: ajuda-me a crer, me ajuda a ter fé para eu receber o milagre. Era o que ele estava dizendo. Aí tem uma outra história na Bíblia, que está lá em Marcos capítulo 5, versículo de 22 a 43, eu não vou ler ela, você conhece, você é crente, você conhece a Bíblia? Fala de Jairo, um homem que buscou a Jesus, para que Jesus também curasse a sua filha, e ele prostrou-se aos pés de Jesus, mas manifestou uma grande fé. Só que antes de Jesus chegar na casa dele para curar a filha dele, algumas coisas aconteceram. Antes de Jesus curar a filha de Jairo, ele curou a mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, que estava naquela situação. E quando a gente olha esse texto, eu pensava assim: mas que sofrimento para Jairo, ele querendo que a filha dele fosse curada, que Jesus fosse logo, ela poderia morrer, mas Jesus ainda cura outros por meio do caminho, e não vai direto para a casa dele. Parece que Jesus era insensível. Mas você sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava aumentando a fé de Jairo, porque depois ele precisava de uma fé maior, que a menina precisava ser ressuscitada. Aquela experiência dele ver Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, ele teve que esperar. Na verdade, o Senhor estava aumentando, fortalecendo a fé de Jairo. Muitas vezes, enquanto nós estamos orando para receber um milagre na nossa vida, nós vemos milagres na vida dos outros. E às vezes a gente fica até chateado, Fala assim: o Senhor só faz lá na casa do vizinho, tudo para ele parece que é melhor, eu estou clamando, não acontece. Deus está aumentando a sua fé. Aleluia. Ele está te fazendo enxergar o que Ele está fazendo na vida de outro, daqueles que te cercam, para na sua hora você ter uma fé firme. Amém. Você ter uma fé no nível do milagre que você precisa. Aleluia. O Senhor ministrou isso no meu coração um dia, lendo a palavra, porque realmente o Senhor Jesus tem um propósito em mim. Ele não foi rápido porque ele estava na caminhada da fé com o Jairo. Ele está nessa caminhada da fé conosco. Amém. Mesmo que Jairo tinha uma grande fé, mas o Senhor estava dando a oportunidade para ele ver outros milagres, ver outros sobrenaturais. Por isso que às vezes não vai acontecer na sua vida primeiro, você vai ver na vida de outros, mas isso vai fortalecer a sua fé. Você vai falar: Deus fez na vida do meu irmão, do meu amigo, do meu conhecido, Ele vai fazer na minha também.
E nessa caminhada da fé, quando Jesus e Jairo lá iam para a casa dele, e aí eles vieram trazer uma notícia e disseram: olha para o Jairo, não incomoda o mestre, né? A menina já morreu, não adianta, pode deixar Jesus voltar, seguir a viagem dele. Lá em Marcos 5,36 diz assim: olha o que Jesus respondeu nesse momento. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Ele precisava, irmãos, que a fé dele fosse reanimada, porque a notícia era péssima. A menina, morreu, não tem mais jeito. Mas é interessante que nesse momento Jesus não falou para ele assim: Jairo, se você continuar crendo, eu vou lá na sua casa, quem sabe eu posso fazer alguma coisa. Jesus não falou isso não. Ele só disse: crê somente, continue crendo, continue na sua caminhada de fé, continue exercendo a sua fé. Jesus estava fortalecendo, sustentando a fé de Jairo para aquele momento difícil que ele está enfrentando. Então nós às vezes não temos o nível de fé que queremos, nem precisamos, nem que Deus quer para nós, mas o Senhor está conosco. O Espírito Santo está em nós nessa caminhada de fé, mantendo a nossa fé, nos levando uma fé num nível mais alto. Quando você ouve uma palavra, isso gera fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Quando você vê um milagre na vida do outro, isso gera fé no seu coração. Quando você vê o sobrenatural de Deus, isso gera fé no seu coração. E aí às vezes nós estamos diante das evidências que são todas contrárias, mas o Senhor vem e reanima a nossa fé. Amém. Ele fortalece a nossa fé. Aleluia. Porque há batalhas que nós só vamos ver o milagre acontecer, nós só vamos vencer com uma fé fortalecida, com uma fé firme no Senhor. E aí, para encerrar a palavra de hoje, quando Jesus estava bem próximo mesmo, e estava indo lá para ver a menina, eles começaram a rir de Jesus. Marcos 5, 40 a 42 diz: e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Amém? Aleluia. Mais uma vez o Senhor guarda a fé de Jairo, e agora não só a fé, Ele guarda o ambiente dos incrédulos, porque, irmãos, Deus quer fazer milagres, mas o ambiente que nós estivermos tem que ser um ambiente de fé. Se você estiver cercado por um ambiente de incrédulos, de pessoas que não conseguem crer, vai atrapalhar o milagre acontecer. O texto é bem claro: o Senhor Jesus mandou sair a todos, porque eles estavam rindo, tipo assim, vai perder tempo, a menina já morreu, não adianta mais nada. Ele falou: pode sair vocês que não creem, vão comigo só quem está crendo. E tomou o pai e a mãe. O pai já estava com uma fé fortalecida e falou com a menina: levanta. A menina levantou para a glória de Deus. Glória a Aleluia. Deus. Então nós também temos que guardar o ambiente do nosso coração. No nosso coração, nossa vida, não gerar em volta de nós mesmos um ambiente de incredulidade. Não tem nada pior do que um ambiente de incredulidade. Você está lá crendo e o outro está falando: não vai acontecer, não adianta, não vai ter jeito, nós precisamos nos apoiar na fé. Eu prefiro crer, se não acontecer, é o problema de Deus, Ele é soberano, mas eu prefiro crer. Eu vou sempre crer que Deus pode fazer, mas quem crê vê a glória de Deus. Amém. Diz a palavra. O que é a glória? A manifestação, aleluia, da presença de Deus. Amém. A responsabilidade de crer é minha e é sua. Mas sabe o que nos fortalece e nos consola? É que Jesus não nos deixa tentar a crer sozinho. Ele não nos deixa ter uma fé firme sozinho. Ele anda conosco, Ele está conosco na caminhada da fé. A história de Jairo nos diz muito bem claro isso. O Senhor andou com ele, o Senhor fortaleceu a fé dele, e no final ele viu o milagre que ele tanto queria. A cada dia que você ora, a cada dia que você lê a palavra, a cada dia que você está num momento igual esse, de desfrute, de oração, da presença de Deus,
que você está numa célula, que você está num culto, a sua fé está sendo fortalecida. E sabe por que Deus fortalece a sua fé? Para você experimentar o que você nunca experimentou da parte dele, para você ver os milagres que nunca viu, para você orar e ver coisas que você nunca viu acontecendo. Amém. Para você ter experiências com Deus num nível que você nunca teve. Amém? Você deseja esse nível de fé? Amém. Vamos ficar de pé para orar então?